Meus amigos, fiquem espertos, muito espertos, pois está rolando um novo golpe na área e nesse vídeo eu vou te mostrar como se livrar desse perigo. O objetivo desse vídeo é te conscientizar sobre esse novo golpe para que você possa se proteger e não se tornar mais uma vítima. Atualmente está rolando um golpe de engenharia social, onde a vítima é homem e é induzido a fazer um pix para o golpista, acreditando que pode ser preso por ter cometido um terrível crime. Trata-se de mais uma artimanha dos criminosos que estão cada vez mais sofisticados e empenhados a roubar a sua grana. E para quem não sabe, a engenharia social é uma estratégia usada por criminosos na internet para enganar e manipular pessoas a fim de obter informações pessoais ou realizar ações prejudiciais. É como se eles explorassem a mente humana para alcançar os seus objetivos. Então, agora que você já sabe o que são esses golpes de engenharia social, segue uma história baseada em fatos reais. Era uma vez um homem chamado Pedro. Ele era um trabalhador honesto que vivia uma vida tranquila e estava em busca de uma companheira. Depois de um longo dia de trabalho, Pedro estava em casa, relaxando e navegando em sua rede social favorita. E aí, de repente, ele recebe uma mensagem de uma garota desconhecida. A garota parecia bonita, com uma aparência jovem e idade entre 20 a 21 anos. E aí, curioso, Pedro decide verificar o perfil da garota para saber mais sobre ela. E aí, depois de verificar, para ele parecia tudo normal, um perfil com fotos, postagens e tudo mais. Então, empolgado com a mensagem, Pedro vai lá e responde a garota, cumprimenta e pergunta como ela está. A garota continua a conversa, tecendo elogios e dizendo que achava Pedro bonito e interessante. A conversa se desenvolve ao longo do tempo e eles começam a conversar todos os dias por alguns minutos. Era sempre a garota que iniciava a conversa, mostrando-se bastante interessada em Pedro. E aí, com o tempo, a conversa foi se tornando mais íntima e a garota começou a pedir fotos e vídeos íntimos de Pedro, prometendo a ele que depois que ele enviasse, ela também enviaria para ele. Empolgado com a situação e com as possibilidades, Pedro, sem questionar, depois de alguns dias de conversa, ele vai lá e envia fotos e vídeos da sua intimidade para a garota. A garota, ao receber essas fotos e vídeos, ela promete a Pedro que depois de algum tempo ela também enviará suas fotos e vídeos para Pedro e pede para que ele aguarde. E assim a conversa se encerra naquele momento. No entanto, algumas horas depois, Pedro recebe uma ligação de um número desconhecido e foi nesse momento que seu pesadelo começou. Do outro lado da linha, havia um homem furioso, com voz de adulto e aparentando ter acima dos 40 anos. E o homem fala revoltado que descobriu que Pedro seduziu e enviou pornografia com fotos e vídeos das suas partes íntimas para a garota. E na sequência ele disse que a garota é menor de idade e ainda por cima tem problemas mentais. Ele continuou dizendo que Pedro cometeu um crime, que sabe onde Pedro mora e que vai denunciá-lo e também expor seus vídeos e fotos íntimas na internet. O suposto pai do outro lado da linha explica que tentou repreender a garota, mas por ela estar muito envolvida e apegada a Pedro, ela surtou e fez um grande escândalo dentro de casa. E aí então, de repente, o homem para de falar com Pedro e começa a discutir com a filha. E Pedro continua ali na linha, ouvindo a convincente discussão entre os dois, fazendo com que ele acreditasse ainda mais no que o homem havia lhe falado. Pedro então fica desesperado e morrendo de medo, pois acredita ter cometido um grande crime e ainda por cima contra uma criança especial. Aí então, depois que o homem do outro lado da linha acaba de discutir com sua filha, ele volta a falar com Pedro, diz que isso não vai ficar assim e então ele desliga o telefone. Só que alguns minutos depois, Pedro recebe alguns áudios e fotos no seu telefone. As fotos mostram o interior de uma casa simples, com vários móveis quebrados e espalhados pelo chão. Pedro começa a ouvir os áudios onde o suposto pai da criança alega que ela destruiu várias coisas dentro de casa porque o pai descobriu as conversas e proibiu de ela continuar conversando com Pedro. Então Pedro, muito nervoso e morrendo de medo, desesperado, ele vai lá e pede desculpas ao suposto pai da garota e fala que não sabia da idade dela e também não sabia que ela tinha problemas psicológicos. O homem então se mostra solidário e diz a Pedro que não quer prejudicá-lo, mas que também não pode sair no prejuízo dos móveis quebrados. E aí ele faz a seguinte proposta. Ele diz que depois de ter calculado a quantidade de móveis que foi danificado pela garota dentro de casa, para que ele possa esquecer todo esse transtorno e cada um viver sua vida em paz, Pedro deveria fazer um pix de R$6.000 para cobrir as despesas da mobília danificada pela garota dentro de casa. Ou caso contrário, ele e o pai da garota iria cumprir com as ameaças, ia denunciar Pedro à polícia e ia espalhar suas fotos e vídeos íntimos na internet. Pedro, então, muito ansioso para se livrar de uma vez por todas daquele terrível problema, ele sai desesperado em busca do dinheiro para enviar para o suposto pai da garota e acabar com aquele problema. E aí, quando ele consegue o dinheiro, ele faz a transferência, nasce então mais uma vítima do golpe da menor.
Resumindo, os dois golpistas, a garota e o sujeito, criam um perfil feminino falso na internet, investigam algum homem simples e trabalhador, a garota vai lá e seduz o homem e o convence a enviar nudes, e logo depois o homem cria o teatro da menor especial para, através do medo e da culpa, convencer a vítima a enviar dinheiro. Então, meus amigos, muito cuidado ao conversar e enviar coisas pessoais para estranhos. Os golpes de engenharia social podem ter consequências graves, como roubo de identidade, perda de dinheiro ou comprometimento da segurança online. E é por isso que é tão importante estar ciente desses golpes e tomar medidas de proteção, como verificar a autenticidade das mensagens recebidas, ser cauteloso ao compartilhar informações pessoais e manter-se também atualizado sobre as últimas técnicas de golpes. Então, para você que ficou comigo até aqui, me diz se você já ouviu falar desse golpe ou se conhece alguém que passou por isso. Me diz também se você conhece algum tipo de golpe com engenharia social. Me fala aqui nos comentários e quem sabe eu faço um vídeo falando sobre esse golpe. E se você gosta de ficar esperto contra esses golpes, assista esse vídeo aqui onde eu falo sobre o golpe do Pix agendado. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.